definições de podcast estão sendo atualizadas nesse momento. Está começando mais um episódio do Estação Trend aqui no Vozes da Estação. E hoje nós temos uma participação incrível. Mas antes disso, né, a gente não pode deixar de mencionar o nosso patrocinador de hoje, Lapa News. Se mantenha conectado e atualizado sobre tudo que está acontecendo na cidade. Acesse lapanews.com.br. E, pessoal, nossa entrevistada de hoje, lindíssima, maravilhosa. E, ela é professora da UFBA, idealizadora do projeto Samba para a Rua, Mulher Preta, ativista cultural, Ana Luísa Flauzina. Seja bem-vinda. Obrigada, meninas. Que bom estar aqui com vocês. Bom, então a gente já vai começar essas conversas. Conta um pouquinho mais sobre você, primeiro. Eu sou natural de Florianópolis, Santa Catarina, mas fui muito cedo para Brasília. Né? Então, fui criada em Brasília, sou uma viajante. E acabei circulando, fazendo, enfim, mestrado, doutorado, sou professora universitária, como vocês falaram, e acabei aqui na UFBA, né? Então, estou morando aqui em Salvador já tem 8 anos. Salvador me recebeu com muita generosidade e estou aqui, dando conta da minha história. Que maravilha. Conta um pouquinho também sobre o projeto Samba pra Rua. Bom, essa é uma demanda que vem da rua, né, das encruzilhadas. É um projeto que, de alguma forma, honra as energias sagradas de Exu e Ogum. Isso é muito importante ser dito de saída. Né? E a gente, então, está circulando a cidade de Salvador. É uma demanda por realmente devolver à rua a possibilidade da gente circular por ela, né? Reverenciar a rua com tudo que ela tem, a beleza, a contradição e, definitivamente, marcar a presença das pessoas negras e a circulação livre pela cidade. Agora, dando aquela pesquisada básica. Né? Eu vi que o projeto surgiu lá em 2017, mas ela surgiu a princípio como banda e depois foi reformulada? Como foi? Me conta aí como é que surgiu. É isso, eu sou compositora, né? Então a gente surge com um núcleo de composição, eu e algumas outras pessoas compondo, né? Essa é uma demanda muito real na vida e no samba, né? Como mulheres negras, a gente tem que entender que a gente, né? Temos feito, vocês estão aqui protagonizando esse espaço, e como a composição tem sido aí de um reduto muito excludente para as nossas vozes, né? A gente compõe, temos grandes. O samba também, vamos ser sinceros. Quem acompanha o cenário de samba, a gente sabe que não lá é brincadeira, né? Lá origens, assistindo, claro, tem um monte de preta massa, mas quando a gente fala de palco, o cenário é outro. É isso, né? Então, se no canto, na banda, e é por isso que o Samba pra Rua nós temos, né? Isso é uma coisa muito importante para mim. Então, nós temos uma banda formada por pessoas negras, homens e mulheres, mas é uma banda de maioria feminina, né? A gente canta, a gente toca, para mim isso é muito importante. E quem assina as composições... E quem assina as composições, né, são mulheres negras. Eu assino muitas composições. Então, começou em 2017 com muita dinâmica de composição e participações eventuais. Em 2022, a gente começa aí sim, com banda mais estruturada, a circular a cidade. Começamos ali numa encruzilhada estratégica do Pelourinho, onde a gente foi convocado, e já circulamos por vários bairros da cidade. E a última aqui na Estação da Lapa, Ave Maria. Fiquei sabendo que deu muito bom, hein? Foi gostoso. Fiquei com vontade. Eu também, eu vi os vídeos, fiquei assim... Foi gostoso. Menina, essa coisa de estar passando e achar um samba. Sabe essas coisas que só ainda mais Salvador... Quem parou pra tomar um ano isoporzinho daqui? Não, e se for numa cestinha de novo? Foi sobre isso, entendeu? Sexta-feira, que sábado a gente tá de boa. E o povo que gosta de cerveja, mãe, isso é um sonho, tá? Tô falando de bebida porque as pessoas gostam. Só os outros, ela não. Só os outros, ela não. né? Total. Eu não. Então é isso, aí foi bem gostoso. Há indícios, né, de que a gente vai voltar em breve para cá, mas a questão é que foi muito gostoso e como a gente tem realmente marcado, né, e circulado por esses espaços, do nosso jeito, nos nossos termos, com mulheres cantando, com composições inéditas, celebrando os clássicos do samba com as suas releituras, de como isso é importante, né? É uma demanda, gente, eu acho que é importante pontuar isso em relação ao samba, né? Eu fico brincando na minha sala de aula, a professora é assim, quando vê, tá falando de sala de aula. E eu fico falando com os meus alunos que isso é uma demanda de sobrevivência das comunidades negras, né? Quando eu era jovem, eu falo para meus alunos que eu não topava Nelson Gonçalves, que meu avô adorava ouvir Nelson Gonçalves no rádio. E meu avô, Mano Brown, ele não gostava de ouvir o quê? Racionais. Tá tudo bem, né? Deixa o velho não dar conta de Racionais. Eu amo, mas ele não curtia. Mas eu falo que a gente tinha uma coisa em comum. A gente tinha o Zeca Pagodinho, o Martinho da Vila, né? Isso não é uma coisa menor. A gente tinha um espaço, uma língua franca. O samba é a nossa grande língua franca, é a nossa grande autobiografia
autorizada. E a gente tinha, então, um encontro geracional muito natural, não é isso? A gente sentava nas mesas falando as mesmas coisas. E o saqueamento dessa possibilidade é uma coisa muito séria, né? Como a gente está muito sectário e, de alguma forma, dividido nas nossas comunidades, porque nem a língua franca cultural a gente tem mais entre nós. Então, recuperar, né, essas línguas francas, e o samba é uma delas, é uma demanda de sobrevivência e a gente precisa ficar muito atento. É diversão, mas é cultura, é consciência, é resistência. Só para o povo entender um pouquinho melhor, Claro. o que seria língua franca? Pronto. Língua franca é uma língua falada por todos, não é isso? Uma língua que todos podem, de alguma forma, dar conta, acessar. Não é nada hierarquizado, não é nada erudito, não é isso? E é uma língua que circula no popular. Então, meu avô é de uma geração, eu sou de uma outra geração, mas a gente tinha algo que nos aproximava, né? Algo que realmente é uma partilha muito natural para a gente. Como o samba sempre foi essa partilha natural. E a biografia, para aproveitar, né, é aquilo que diz de nós coletivamente. Então, o que é que não foi escrito pelas histórias do samba, né, gente? Se tudo acabasse, o samba recontaria a nossa história? Porque tem coisa no samba, né? Ou se tem. Aproveitando, né, que Sim. você toca nesse ambiente, Vamos para lá. você, como você enxerga o cenário atual do samba? Porque, pelo menos eu, enquanto consumidora, eu Sim. vejo muito o samba hoje sendo tratado realmente como um comércio. Eu acho que a gente perdeu um pouco daquele feeling. Uma banda ou outra que surge, que vem mais com essa herança de luta, mas se a gente for botar na balança mesmo as bandas que estão fazendo sucesso, fazendo dinheiro, a gente vai ver que virou comércio. É isso. O que é que você enxerga nesse cenário? Eu acho que as pessoas, a mercantilização, né, da vida, das coisas, o capitalismo está aí, claro que vai saqueando e se apropriando das nossas demandas, das nossas culturas. Isso é um clássico dessa história brasileira. Eu acho que o que a gente tem acho que a gente pode cobrar das pessoas que estão fazendo dinheiro, e as pessoas vão fazer dinheiro, então aí também as pessoas negras também querem. Nada contra, né? muito Então pelo ali, contrário. então, dando conta de fazer dinheiro, é como elas fazem dinheiro e ainda assim não abandonam o fundamento, né, que nos é tão caro. Então você chegou lá, como é que você não vai regravar, né? Qual é o seu compromisso de estar com uma plateia, com uma plataforma como essa e não estar lembrando de regravar o Nelson Rufino? Né? Você tem 20 músicas no seu CD, grava os velhos, para que isso seja a transmissão, não é isso? Para que a gente não perca o que nós somos, né? Porque tem uma lógica de renovação e de retransmissão. A gente precisa transmitir também. Então, acho que o que mais me incomoda é ver pessoas que, obviamente, beberam da fonte, porque ninguém é filho de chocadeira, não é isso? Fomos criados por essa matriz e como a gente se encarrega de reproduzir, de levar, né? A partir da nossa... somos uma nova geração, temos o direito de fazer nos nossos termos, mas sempre também reproduzindo muito do que vem antes. Então, isso é real, né? É uma indústria cultural muito perversa, né? Você falou antes, como há muito pouco espaço para mulheres, isso tem que ser acessado. Hoje em dia né? a gente está até vendo um movimento de mais. mudança, mas claro. ainda é muito recente. Né? A gente tem algumas bandas interessantes em Salvador, Sambaiana, outras, né? Outras muito legais, mas a gente ainda vê que são coisas muito pontuais, né? E aí, polêmica, né? Porque você não sim. é daqui, nasceu de lá, Não, sim. né? O samba é baiano ou é carioca? Eita. Nessa. Veja, minha família é carioca, né? O samba é o quê? O samba é negro, né? É isso que me interessa, né? Nesse lugar. E é isso, né? Os navios chegaram aqui primeiro, né? Depois, definitivamente, foram colocados lá. O que me interessa mais do que a origem são as digitais, né? Eu tô menos... eu sei que os baianos e os cariocas têm essa demanda, né? Do mito de origem do samba. O que me interessa mais são quais são os sotaques do samba. O samba é tão poderoso que tem samba em Florianópolis, sinto muito para os baianos e para cariocas. Sim, mas sim. Tem samba, né? Hoje em dia tem samba em tudo quanto é lugar. E sabe por que tem samba em tudo quanto é lugar? Porque estamos em tudo quanto é lugar. E onde a presença negra se fez, o samba se fez. Então, o primeiro porto, obviamente, né, recebeu os primeiros batuques, mas que foram se transformando em outros sotaques em todos os lugares. Então, eu vou deixar essa disputa para os baianos e para os cariocas. Eu não vou entrar nessa, não. Tirando o corpo, Toda tô treta, fora. tô Um pouquinho fora. de polêmica. Tô fora dessa aí, entendeu? Mas eu achei interessante a forma como ela meio que trouxe a resposta da pergunta, tirando da territorialidade, Sim, né? sim. Porque as pessoas têm essa mania de tentar tomar determinadas iniciativas para si. Focando um pouquinho mais no samba, como você acha? Eu sei que o samba é algo ancestral, né? Tem sua história, mas como ele hoje, 2024, com tecnologia, com Sim, tantas coisas claro. se renovando, ou apenas um copia e cola, como ele dá voz, e assim, uma voz mais qualitosa
para o povo preto, principalmente? Olha, eu acho que, por mais que seja uma coisa, né? Você fala assim, vamos separar o passado do presente. O samba, nesse ponto, ele é uma tradição que se reproduz de uma forma muito parecida, né? Ele não demanda, porque a gente fala assim, o samba está comodificado, no sentido de que ele está nas grandes plataformas e a gente está vendo com muito dinheiro, mas a gente continua fazendo samba no fundo de quintal. A gente continua fazendo samba, não é isso? No final do baba que os meninos jogam, samba não é isso? junino, O samba junino está aí presente. Então, ele é reflexo muito da nossa vida. Ele sempre foi reflexo da vida. E não é diferente hoje, né? O samba é um dos nossos grandes respiros, o samba. Então, acho que o samba, se a gente vai falar de saúde, né? Uma das grandes pautas que eu tenho com o Samba pra Rua, que eu reivindico que o samba é um grande espaço de saúde, né? Eu falo que as políticas públicas deveriam estar onde as pessoas estão, não é isso? Sim. Então, as pessoas não estão no samba? Então, tem um aluno jovem que está no samba. Onde é que tem que estar a camisinha? Adivinha? No samba. Onde é que tem que estar a lógica de prevenção, não é isso? Contra a violência, adivinha? No samba, e claro que em outras manifestações. Falando do samba, porque é que me diz respeito, não é isso? Sim. Mas é sobre isso, de como a gente, inclusive, saúde mental, não é isso? É uma grande discussão tão importante como esses respiros, isso que o samba nos dá, é tão importante para isso. Então, acho que no aqui e agora, o samba dá, para além da lógica comercial, estrutural, que é a mais visível, para mim, está na invisibilidade o maior papel do samba, no cotidiano, não é isso? Nos respiros da vida, no que ele nos dá em termos tanto de saúde e quanto de empreendedorismo, que é a pauta que, né, a gente conversou um pouquinho antes também, no sentido de que a cultura circula, né? Pela cultura circula muito capital, serviço, tem muito empreendedorismo em torno dessa prática cultural também, né? Não, falando já em empreendedorismo, né? Vamos entrar. O que te motivou a iniciar esse negócio do samba pra rua? E podemos chamar de negócio, enfim. Vamos lá. O samba pra rua, eu fiz questão de frisar, não é isso? Tem atende a uma demanda ancestral, mas claro que, né, o homem da rua, ele é da rua, não é isso? Diz ele que ele anda, quem quiser que vá atrás dele. E como que a gente, então, também estrutura, né? Eu acho que o Samba pra Rua, inclusive, está nessa fase muito importante da sua maturidade. A gente completou 2 anos circulando pela cidade, apesar do projeto ser anterior. E há uma questão, sim, de sustentabilidade das práticas culturais. Então, a gente está, inclusive, procurando, né, apoios, tentando editais. E essa é uma demanda real que a gente tem que encarar, né, enquanto pessoas negras que têm iniciativas importantes. Como não é só sobre fazer, é como sustentá-las. Então, a gente tem... As pessoas falam que eu sou um grande óbvio para o Samba pra Rua crescer, porque é isso. Aumenta o ingresso. Eu falo, não quero aumentar, porque aí vai embranquecer esse público, porque isso é uma realidade, não é isso? Quanto mais caro, a gente vai saindo da cena, então não quero mexer muito na portaria, mas eu tenho que vender as coisas dentro, quando a gente faz em lugares fechados. Quero muito poder fazer isso que eu fiz aqui, né? Eu acho que o samba é pra rua, logo eu quero estar onde? Na Estação da Lapa, não é isso? Na rua, em outros espaços assim, mas para isso é óbvio, eu preciso pagar músicos, porque essa é uma outra demanda, de como em Salvador, e aí vamos falar desse território, né? Tem que valorizar os músicos locais, não é isso? Pagar com dignidade, esse é um cenário, para mim, né? Não adianta falar que eu tô com músicos e musicistas negras sem valorizá-los na altura do que eles têm que ser valorizados. Né? A valorização, quando a gente fala de profissional, é sobre isso. Remuneração. É a remuneração, respeito e a remuneração, Exatamente. Não é isso? Então é sobre isso. A gente está um negócio, é um negócio social, não é isso? Porque tem uma dimensão, obviamente, não tem uma por hora, não é uma coisa que eu vise, né, ter lucros astronômicos, mas eu viso pagar bem as pessoas que estão no Samba pra Rua e poder proporcionar lazer e um instrumento, uma plataforma de qualidade. Há que se ter cuidado com o outro, né? Agora vem cá, Vamos aproveitando aqui, vamos lá. Essa pauta. Porque eu, enquanto jornalista, Sim. não posso deixar de botar em pauta a questão das redes sociais. Quão importante é para vocês toda essa movimentação? A gente sabe o quão caro é a publicidade, principalmente se a gente for falar de locais mais tradicionais, né? E como é que funciona para vocês essa questão de redes sociais e como é que você usa essa ferramenta? Olha, como você falou que eu podia ser também entrevistadora, eu vou te devolver a pergunta. Porque as jornalistas são vocês. Então, agora é minha vez, entendeu? Eu não tenho problema nenhum, porque eu vou bater essa bola aqui. Mas a demanda, e é muito interessante isso, né? Eu não sou a pessoa responsável pelas redes sociais do samba, mas é claro que conversando com a galera da comunicação, que de uma forma muito generosa está ajudando a gente, então eu faço questão de ter fotos de qualidade, vídeos de qualidade, na medida do que eu posso. Agora, então, ótimo, né? Parabéns, inclusive, tá muito lindo o Instagram de vocês. Agora, o que eu percebo é que há uma distância entre a
vivência, né, do samba, o Instagram do samba. E eu quando eu vou para outras atividades culturais, às vezes é isso. O Instagram tem 1 milhão de pessoas e você vai para o evento e fala, gente, mas não estou sentindo essa coisa de 1 milhão, não é isso? Então, quão artificial também é essa demanda, né? Primeiro, é difícil, é caro de você pautar, é importante você ter um Instagram para você vender, mas aí vira um produto que você tem que vender. O Instagram vira essa métrica que não necessariamente reflete o tamanho da experiência. Então, é isso que eu acho que a gente também tem que começar a deslocar, né? As redes sociais têm um papel de difusão das coisas, mas elas não podem ser, por si só, o indício do tamanho, da importância, do impacto do projeto. Porque nem tudo é sobre mudar. Porque senão você fica vivendo de like e seguidor, quando a experiência em alguns espaços que tem menos like e seguidores são muito mais intensas, muito mais profundas, muito mais aconchegantes do que experiências tem aí, não é isso? Milhares, você chega lá, você não se sente acolhido, especial, é uma noite que você não lembra nunca mais na vida, e tem experiências que você vai com o Instagram de pessoas de R$1.000, que são, ou de R$1.000 é ótimo, porque é R$1.000 pro post quase, né, dependendo do negócio, eu acho que eu tô traumatizada, mas de toda sorte, meu Deus. não, tô brincando, mas de qualquer, porque impulsionar isso, quando vê, se deixar a conta, né? Não no meu, porque eu nunca banquei uma coisa dessa. Mas já me falaram, sem condições, né? Deus, mas o que já me... Porque eu falei, no meu não tem a menor condição de um negócio desse, mas me falam que as pessoas usam desses artifícios até para dar conta mesmo. Então, é uma grana, né, investida nisso, e que eu acho que a gente tem que começar a ser mais politicamente coerente, entender o que é isso, né? Acho que mais, dizendo concretamente, né, e aí quero ouvir vocês mesmos, do que, assim, as redes sociais têm uma importância, né? Ninguém está dizendo que não tem, eu acho que é uma vitrine, também nos permite nos comunicar, mostrar o nosso trabalho para além de Salvador, mostrar nosso trabalho para Salvador. Então, claro que elas são muito importantes. A gente está numa fase de crescimento ainda, é isso, né? A gente não investe em redes sociais, é uma das coisas que a gente está procurando, inclusive, né? Apoio financeiro para isso, porque a gente entende que também não dá para estar no mundo de costas para as demandas que estão no mundo, mas eu acho que a gente tem que se permitir chegar nas experiências, sabe? Independentemente dessa métrica das redes. Inclusive, você pontuou uma coisa interessante, a questão das pessoas levarem mais em consideração, por exemplo, a quantidade de seguidores e equivaler isso ao sucesso daquele projeto, daquela marca, daquela banda. E é uma coisa até que eu comentava muito com os meus amigos, acho que foi alguns amigos, essa questão de quantidade de seguidores igual sinônimo de qualidade. Gente, às vezes... Não é. Aquela pessoa, aquele prestador de serviço, aquela empresa que tem muitos seguidores, não dá a qualidade que você procura. Hoje em dia dá pra comprar até like, quem dirá é seguidor. Exatamente. Mentira, gente. Dá pra comprar até like. Não, gente, pelo amor de Deus, que Dá pra pesadelo esse comprar. negócio. E é uma Que coisa loucura. assim que eu fico muito reflexiva, porque realmente a gente ficou tão superficial que a gente se apega a números de seguidores para definir se a pessoa vale a pena ou não. E uma coisa até que eu estava comentando com os meus seguidores, que às vezes eu posto polêmica nos meus stories. A pessoa. Então, não é a pessoa. É que, às vezes, a gente olha muito para dançarinos, essas coisas que tem não sei quantos milhões de seguidores, mas a qualidade do conteúdo, ela é quase nula, porque é só uma música e uma pessoa dançando na frente da câmera. Enquanto a gente tem cientistas, pesquisadores, ativistas, professores, a gente fala que não de tem rede nem metade social, de seguidores. não só Quando a gente fala de rede social, social, hoje em dia, gente, rede social, ela, eu enxergo dessa forma, pelo menos, que enquanto rede social, a gente está passando por uma nova reformulação, justamente pautando essas coisas, justamente colocando essas coisas em xeque, principalmente por coisas ruins que têm acontecido. Aonde, por exemplo, né, mudando um pouquinho de assunto, claro. não sei se você chegou a acompanhar, da polêmica da mulher do fenol. Assim, uma pessoa que morreu? Sim, exatamente. Sim, a mulher tinha uma quantidade absurda de seguidores, ela se vendia nas redes sociais, porque a rede social é isso. No final das contas, a rede social é o que você posta, é como você se vende. E ela nunca vai ser realidade. Quem acha que a vida da pessoa é ótima e maravilhosa por causa de rede social está sendo, no mínimo, ingênuo. No mínimo, ingênuo. Inclusive, até por questão de saúde mental e essas pautas assim, hoje em dia, eu vejo, pelo menos, que está assim. A gente está sofrendo uma alteração. Afinal de contas, as redes sociais, a internet é algo novo. A gente ainda está estudando os impactos dela a longo prazo. A gente ainda não tem como ter essa dimensão. E a gente está na prática, vivendo na prática. Eu estava assistindo um podcast, assisto muito, consumo horrores. Que bom. De uma galera que é youtuber. E eles estavam falando que eles são de uma geração mais antiga, então eles são os primeiros, quando tudo era mata. Né? Quando tudo era mato. E ele estava falando que ele não tem noção de como vai ser a aposentadoria dele, porque não tem aposentados na profissão dele. A gente não sabe o impacto de real. Óbvio que já tem estudos, por exemplo, tem países
que já tem cortado na infância por já ter sido identificado. A gente que já consegue ruim, ver que tal. tem a exposição à tela excessiva, Mas quando a gente né? vai Essas coisas. botar em prática, mesmo a gente não faz a menor ideia do real impacto disso. O que a gente sabe do impacto é isso, né? De que, claro que conecta, mas as dimensões do adoecimento, eu que sou professora, não é isso? Aí lido com juventude, Sim, vejo sim. quanto isso é isso. Como a régua deixa de ser a nossa, não é isso? Você cada vez mais entrega Do a outro. régua do que você é para o outro. Isso vale para as pessoas, para os negócios, que é o que você está falando, para a responsabilidade profissional. Então a gente tem que ser muito cuidadosa, ético, não é isso? É um cuidado muito importante que você tem que ter. Para ter noção do quando a gente não faz a menor Sim. noção. É uma coisa que eu não tinha reparado tanto, mas aí começando a ter adolescentes de Sim. novo no meu convívio, eu notei, falar, essa geração nova não posta foto em feed. Aí eu ficava, gente, mas que besteira, por quê? Aí me caio em uma publicação, quando você vai ver os comentários dessa galera que é mais nova, é porque nenhuma foto é boa o suficiente Você imagina. pra ir pro feed. Tipo, a galera se cobra tanto. O que na nossa época era tipo, vou postar aqui porque é bonitinho pra deixar guardado. Hoje em dia é tipo assim, não é bom o suficiente. Sem levar em consideração que tem 1,5 milhão de filtros. Sem levar em consideração que hoje em dia tem até inteligência artificial, que a pessoa literalmente pode botar o que quiser. Recentemente eu fiz um curso de introdução à inteligência artificial na comunicação. E aí o instrutor estava falando que ele tem um amigo que paga um IA para fazer foto pro feed. Tipo, ele não tá lá. É inacreditável. As fotos são geradas por IA. É inacreditável. Então, tipo assim, repito, gente, se você acha Nossa que senhora, a que sua loucura, vida, gente. se você pauta a sua vida em rede social, você tá, no mínimo, sendo ingênuo. As pessoas publicam aquilo que elas querem publicar. A vida que tá ali não é a vida, não se iluda. Inclusive, eu queria até trazer para nossa conversa 2 exemplos que aconteceram, acho que entre essas 2 últimas semanas da minha vida. Olha. Que foi 2 casos completamente diferentes. Um era uma criança, uma menina, que ela é bem vaidosa, enfim, ela já está entrando na adolescência, então é normal ter essa certa vaidade, uso de maquiagem, nananana. Só que aí a gente começou a se seguir no Instagram. O que eu percebi, uso excessivo de filtros, né? E aí talvez esse uso excessivo também de maquiagem no dia a dia seja para tentar alcançar o efeito dos filtros. Eu uso filtro também, não vou mentir, mas Eu uso, porque às vezes a cara hoje, essa semana mesmo, tá toda manchada. Eu não sei usar Mas filtro, não, assim- gente. Tá ruim o negócio pra mim. Tem que aprender, que na idade, pelo jeito. Não, tem algumas coisas assim. Que uns dá uma... poros. Um negocinho ajuda, né? Vou ter que É. aprender, gente. Mas no caso dela, eu acho que ela tá querendo tanto alcançar os filtros que ela usa excessivamente maquiagem até pra ir pra escola. Eu falo isso com uma certa surpresa e espanto, porque eu não sou tão vaidosa assim. Eu tô usando batom porque se eu não usar, pelo amor de eu Cristo. sou, tô morrendo de Agora, saudade. maquiagem... Eu não tô, gente, eu sou- não. E essa coisa que a gente está falando, né? E voltando um pouco pro samba, não o samba em si, mas a dimensão que o samba mobiliza, que tem a ver com o racismo, da gente não se esquecer, né? Os efeitos do racismo nas redes sociais, não só o que... E na vida, porque Sim. tá na Tão vida, trazendo, atrelado, é sobre tá lá. isso. E aí também que filtros tendem a nos embranquecer, não é isso? Tudo isso sempre com uma estética... O que é ser bonito, que estética é essa? Então, sim. como tem essas disputas que estão na vida, vão sendo transmitidas e potencializadas pelas redes sociais. Então, como não é simples, né? Até Eu o acho que próprio- no final das contas termina sendo aquele negócio, né? Assim como uma faca, a internet é uma ferramenta que a Sem gente dúvida. que escolhe se a Sem gente vai dúvida. utilizar ela de forma positiva ou negativa. Exatamente. Tem até uma treta antiga que dizia que o algoritmo do Instagram, por exemplo, ele é muito racista. Dizem Do que é TikTok, fato, né? quando Dizem que é surgiu, fato, né? literalmente não entregava. Hoje em dia eu não sei porque eu não acompanho mais. Dizem que é fato, né? Mas que é real. falando de filtro mesmo, os filtros, quando não me embranquece, e ó que eu nem tenho essa melanina toda, minha boca. Eles não. Aqueles filtros que tem batonzinho, que tem Você brilho. imagina, não cabe na nunca boca. cabe na minha Você boca. imagina. Nunca Então cabe. é real, né? Não é feito pensando na nossa realidade. Sim. Então, sobre isso, sobre por que a gente tem que compor, dar conta, estar aqui, porque, né? Tem aí as meninas negras, né? A gente teve Rebeca ontem saltando, né? Maravilhosa. Bia, não é isso, gente? Então, as mulheres negras literalmente carregando o Brasil nas costas. Não é Esse isso? ano- Mas esse ano só deu mulher as só deu mulheres, mulher. né? As mulheres todas e as negras em especial. Sim. E como isso não é refletido
os acessos que temos na vida, né? Então, enquanto a gente se doa, o que a gente tem entregado para o Brasil que o Brasil não tem entregado para a gente? Eu acho que essa é uma pergunta fundamental. A gente está dando ouro para o Brasil com os nossos esforços. O que o Brasil está dando em torno para a gente? Na verdade, a gente está dando ouro para o Brasil há muito tempo, não é isso? É isso. A nossa vida viabilizou, né? As nossas vidas, os nossos antepassados viabilizaram, né? As custas da sua própria existência, né? Exatamente. A lapidação disso. E hoje em dia a gente só prova para o Brasil os nossos valores, as nossas potências. E isso tende a ser sempre anulado do lado de lá. Então a gente tem que dividir essa bola nesse lugar, né? Pautando essas questões. Focando assim um pouquinho mais em negócios. Sim. O que você daria de conselho para as mulheres que estão nos assistindo, que querem iniciar o seu próprio negócio? Pode ser num quesito social, mais empreendedorismo, claro, assim, focado no ganho de dinheiro ou na perspectiva social também. Eu acho que, como qualquer coisa, né? Da vida, fica mais fácil, não significa que seja ao alcance de todo mundo, mas é sempre mais fácil começar pautando os nossos desejos, né? Onde tem desejo, a gente tende a conseguir dar conta de mais, de se aprofundar mais, de alguma forma apostar mais mesmo, né? Então, acho que as pessoas podem procurar primeiro coisas que dominem seus desejos, e eu acho que fazer no coletivo ajuda muito, né? Essa é uma tradição negra também muito importante, da gente tentar parcerias, né? Eu acho que isso ajuda muito quem está começando, porque isso junta recursos, isso junta ideias, não é isso? Então, essa coisa do empreendedorismo, numa forma muito tradicional, é outra matriz eurocêntrica que a gente tem que entender. A gente sempre empreendeu coletivamente. Da gente lembrar um pouco disso. Porque todo esse discurso empreendedorismo é essa coisa de ser senhor de si mesmo, não é isso? Sim. Como se a vida fosse isso. A gente fica, na verdade, sendo violado, explorado, né? E achando que está aí sendo dono, não é isso? Das nossos próprios destinos. Os direitos sociais e trabalhistas acabados, anulados, e as pessoas ainda achando maravilhoso ser um CNPJ, não é isso? Sim. Então, de como a gente tem que entender que isso, na verdade, tem a ver com relativização e expropriação de direitos sociais. E aí, como conselho pragmático para as pessoas, é isso. Primeiro, claro, coragem, ouvir seus próprios desejos, tentar, não é isso? Não é a primeira vez que necessariamente as coisas vão dar certo. Agora, tentar nas nossas próprias matrizes. O samba para a rua, realidade, né? Dá certo porque ele é coletivo. Isso é muito importante. Tudo bom? Aqui, tudo bem? Sim. Agora, não sei se é uma percepção só minha, mas eu tenho uma ligeira impressão que o nosso povo, ele empreende muitas vezes por necessidade, vamos deixar isso claro, há muito tempo. A gente está sempre vendo ao nosso redor, pelo menos eu cresci vendo ao meu redor, muitas mulheres pretas, muitos homens pretos empreendendo. Óbvio que é pela necessidade, que a gente sabe que o mercado de trabalho é racista, mesmo que hoje ele se diga não, a gente não pode esquecer que sim segue sendo, só que com novas artimanhas para se disfarçar. Mas eu vejo que a gente é um povo muito empreendedor e que a gente tem muito potencial, que a gente não, o que nos dificulta, na maioria das vezes, termina sendo o próprio racismo. Sem dúvida. A nossa tecnologia mais profunda é da sobrevivência. Sim. Empreender tem a ver, não é isso? O que empreender está dizendo aí é como você sobrevive a partir dos seus próprios esforços. Se tem um povo, não é isso? Graduado, pós-graduado e pós-doutorado dá conta da sobrevivência pelos seus próprios esforços, somos nós. E aí, se a gente vai falar de Salvador, e aí a gente volta para a matriz, para as mulheres negras, porque são, né? Elas que têm sido a base dessa história. A gente fala das baianas de Acarajé, né, gente? Não tem exemplo melhor. Que criam, e é muito impressionante, eu lembro de falar isso com Trícia, Demares, amigos queridos, de como elas são, tem uma tecnologia muito forte aí, né? Vocês já perceberam que não tem fast food? De acarajé. Tem fast food de tudo, mas não tem de acarajé. Primeiro porque a dona do acarajé não tá afim de... Tem alguma coisa aí que eu acho que ela não libera. Eu acho que ela não é sobre isso, e né? eu acho que tira toda aquela coisa, a identidade. Tira. É a mesma coisa quando surgiu lá atrás, aproveitando o acarajé. Mas assim, só um pouquinho. É claro que não tem, porque é tombado e tal, hoje em dia. Mas eu tô falando assim, que a tentativa de fazer, porque antes tentavam, e é por isso que também cercearam, né? Tentaram fazer, mas nunca vingou, né? Porque tinha tentativa de congelar e tal, como modificar, mas nunca vingou. Porque tem uma tradição comunitária. Quantas mulheres criaram famílias e gerações à base do acarajé, gente? Sim. E seguem fazendo, né? Então a gente tem expertise em empreendedorismo. Um problema é que quando a coisa é que nem Top Chef, né, gente? Eu sempre falo para meus alunos. A gente tem que aprender a ler. Todo mundo gosta do Top Chef, tá ali assistindo, mas quem historicamente cozinhou nesse país? Mas a coisa se estrutura, passa a ser uma coisa, né, que aí se fatura milhões, e aí quem é o chefe? Quem é que está na televisão? E a gente continua cortando cebola nas cozinhas, não é isso? E aí aquilo é comida de chefe sofisticada, que é diferente da cozinha, não é isso? Há sempre uma forma de nos excluir, mesmo naquilo que a gente tem a tradição de segurar. Né? Sem falar na síndrome de vira-lata, que a gente tem essa mania absurda de valorizar o que vem de fora e de excluir o que vem daqui. A gente tem, é uma coisa que hoje em dia
Tem coisas que a gente consegue mudar, mas tem outras que a galera empaca. É verdade. Eu não vendo uma mudança nesse cenário. A gente segue valorizando aquilo que vem de fora. E aí, colocando já nessa parte de cultura, eu falo isso. Tenho minhas observações, óbvio. Claro. Mas eu sigo afirmando que, pra mim, pagodão baiano é cultura. Porque, assim como o samba lá atrás surgiu, Claro. nas margens da sociedade, sendo proibido, sendo criminalizado, o mesmo se faz hoje com o pagode. Óbvio, né, que tem letras e letras, que existem, sim, coisas que precisam ser revistas. Mas, enquanto gênero musical e enquanto cultura, a gente não pode nunca excluir. Não, sem criminalizar a cultura negra. Não, isso é muito importante a gente atentar. A criminalização da cultura negra está na história, né, da existência negra no Brasil. Foi com samba, foi com rap, agora é com funk e com pagodão. As disputas que a gente tem de gênero dentro dessas tradições sempre existiram. Não é isso? Foi com samba e continua sendo. É com isso. Agora, quer se imputar isso só ao pagodão. Isso também existe no sertanejo, com as suas dinâmicas, não é isso? Aliás, uma máquina de produção cultural que não aceita pessoas negras. É importante dizer isso, né? Sim. Porque, no fundo, se a gente fosse um povo mais consciente, politizado e articulado, a gente desligava o rádio, né? Quando esse povo está tocando, não pela qualidade da arte, né? Sim. Muitas músicas bonitas, cantores, né, do músico sertanejo, não é sobre isso, mas é sobre que tipo de indústria é essa que diz, né, em termos de mercado de trabalho, que a gente não pode ter acesso, não é isso? Não tem um cantor? Uma Menina, cantora? verdade. É uma loucura. Nunca tinha Não, reparado isso. é de uma violência absurda. Então, como é que a gente fica consumindo um tipo de produto que diz não pra gente? Porque é sobre Nunca isso. tinha reparado Então, assim, isso, não é não. sobre a arte, mas é sobre o princípio, né? Então, a gente precisa realmente atentar para aquilo que a gente está fazendo e como também no sertanejo, também no MPB, também no rock, há sinais muito evidentes de violência de gênero e aí só querem apontar para as dinâmicas do pagodão, que tem que ser reivindicados. Nós, como mulheres negras, temos que pautar isso, ninguém está dizendo, mas sem criminalizar a cultura negra. São coisas diferentes, E né? quais são outros gêneros musicais que você identifica que o povo preto não pode entrar, Olha, além do sertanejo? nesse momento, eu consigo visualizar. Eu acho que assim, a gente pode falar de uma forma geral, né? A composição, eu tinha falado para vocês que eu acho um espaço mais impermeável, mas eu acho que vale a pena a gente falar um pouco do sertanejo mais detidamente, em vez de tentar outros, para a gente entender um pouco isso. A bancada ruralista, a gente acha importante a gente ver isso. A bancada ruralista, ela sempre existiu. O agro não sempre existiu no Brasil, não é Sim, uma novidade de agora, não é isso? Surgiu o Brasil, surgiu o Não é agro. sobre isso, né? Então, eles sempre tiveram poder político e poder econômico, né? Mas é muito interessante. Eles não tinham poder cultural. Isso é muito sério. Na minha geração, não para de vocês, mas eu vi esse Chitãozinho e Chororó ali, né? Tentando, e é verdade, era uma demanda sim. Eles eram considerados bregas. Podem ser hoje não, mas eles eram considerados bregas. Há uma inversão, e eram considerados bregas por uma lógica urbanocêntrica, que de alguma forma dizia que o que vem do campo era menor do que o que está sendo produzido na cidade. Então, isso tudo é verdade. Então, eles conseguem penetrar espaços importantes, não é isso? Sim. E, de repente, vem indústria cultural e se apropria disso. O agro se apropria disso. Agora, o agro é tech, o agro é pop, o agro é futuro, e o agro tem uma indústria cultural. E ele só é futuro porque agora ele está na cultura também. Ele sempre teve poder político e econômico, mas ele não tinha poder cultural. E agora ele tem uma indústria, porque é indústria sertaneja, não é isso? Sim, sim, sim. Bancada pelo agronegócio, bancada por essas dinâmicas E é muito bancada dinheiro. e que está dizendo não. E uma indústria racialmente determinada. Porque eles estão aqui cantando pagode, cantando samba. Grandes nomes do pagode brasileiro não tem problema nenhum, são pessoas brancas, não é sobre isso. Mas nós não estamos, objetivamente, podendo cantar, produzir, escrever, não é isso? Há uma vedação muito objetiva à presença de pessoas negras no mundo sertanejo e com grandes cantores, com grandes produtores, com músicas que queremos, não é só, obviamente, aproveitar, mas como a gente tem que começar a politizar essa demanda. Ele é muito importante. Agora, essa conversa toda sobre o povo preto não poder entrar, o que foi feito ou não pelas pessoas pretas, me relembrou um documentário que eu assisti, mas ele era numa perspectiva gastronômica. E uma curiosidade, o mac and cheese, muito conhecido como prato dos Estados Unidos, foi feito, na verdade, por um homem preto. Só que um branco se apropriou. Como quase tudo lá. O KFC também, aquele frango frito, nananã, foi um preto que inventou, mas se apropriaram. E eu fiquei assim, gente, que surreal. Eu fiquei muito revoltada quando assisti esse documentário, sendo bem sincera. Mas essa questão de você não poder nem entrar no gênero musical só pela sua cor de pele é lembrando que se a gente está falando de sertanejo, está falando de interior, o interior também negro, né, gente? Então, as origens disso tudo tem, claro, a Sempre nossa tem mão, um não é dedo. isso? Tem a nossa mão também, como agora, na visibilidade disso tudo. E é o que a gente falou, a gente começou a falar disso. Olha, as pessoas estão aí para ganhar dinheiro, não é isso? E gira muito dinheiro nesse espaço. Então, tem a ver também com a reprodução da vida. As pessoas querem comer, precisam se empregar, tem gente que toca. E essas pessoas não têm chance
nesse mercado. E às vezes é uma Tudo coisa certo. até que a pessoa gosta, que dá um Claro, sentido pra sua vida e claro. não pode entrar. Tipo, É arte, né? Sensibilidade. A pessoa se identifica com aquilo e sempre tá. Porque é isso. Imagina uma mulher negra querer hoje ser cantor de sertanejo. Não é que ela não possa, mas é um caminho, que não é um caminho óbvio. Não é um caminho óbvio, não é isso? Não é que teve Marília Mendonça, que infelizmente foi uma tragédia, a gente perdeu uma grande cantora, né? Pra isso, e as mulheres aí, mas ainda são pontuais. Por mais que sejam grandes celebridades, mas a maioria ainda, não é isso? De duplas, de homens brancos, tem que se dizer isso, pautando esse cenário. não tem E até também quando a gente fala das mulheres também, porque realmente o sertanejo ele Não, conseguiu e as dar mulheres essa, são brancas. essa mudada da presença feminina, gênero. mas, Mas porque continuou forçaram. sendo. Porque forçaram. Ah, mas a gente só consegue forçar. Ah, mas é só forçando. Aí Só é certo. a gente começar a falar sobre isso, inclusive pautar, pra ver se a coisa Muda, né? Nunca, de verdade, eu nunca tinha reparado. Não é um gênero que eu consumo tanto, Sim, mas eu nunca também tinha não, mas- reparado. E se você for botar mesmo no checklist, segue sendo a Tá galerinha difícil. branca, hein? Tá difícil. Tá E o pior é que babado. são mudanças, amiga, recentes que nós duas estamos acompanhando, porque a gente tem uma faixa de 20 a 30 anos. A gente São tá nessa bebês, faixa. são bebês. Somos Vocês são- muito bem, aproveitem. Um neném. Aproveitem. Não, mas um aproveite mais ou menos, que às vezes eu fico olhando assim e falo, poxa, o mundo não muda, né? Tem umas Jesus. coisas assim que... A gente tá contando com vocês. Então não venham não, porque a gente tá contando com vocês pra mudar esse negócio Ai, aí. gente, Não venha não. Tô cansadita, minhas costas dão. Oxe, tá cansada mesmo. Tá com 30 anos cansada? Ah, vai falar com sua avó pra ela ver se ela não olha pra tem você. 30 não, ela tá Deus. na faixa dos 20. Não, falou que vocês têm 20, 30. Falei, tá, quem tem direito, tá nem com 30 anos dirá cansada. isso? Imagina, que nada. Não, mas isso é um fato mesmo. Principalmente quando a gente fala, até em questão de educação, você Claro. enquanto professora aqui, eu acho que você melhor do que a gente vai ter a consciência de como que esse cenário hoje em dia tem mudado, né? A gente fala de números do Brasil, apesar de sermos há bastante tempo maioria na população, a gente veio ser maioria em universidades ontem, se a gente for colocar na ponta do lápis. Então, assim, é só forçando mesmo. É forçando e muito. E claro que eu tô falando da geração de vocês, brincando da juventude, mas vocês têm desafios muito específicos, né? Todo mundo, né? A minha geração teve o dela, de vocês. Vocês são uma geração que cresce com redes sociais. É o que a gente falou. É novo, mas é de vocês. Que tipo de impacto, que tipo de resposta vocês conseguem dar a isso? Então, eu mesmo, ao tempo que eu fico, meu Deus, cadê vocês? Eu falo, gente, não sei se eu queria ser, não. Porque não é simples. Não é simples lidar com esses Não, desafios não enquanto mesmo. jovem, né? Não é Eu acho que brincadeira. uma das maiores dificuldades que as redes sociais colocaram em nossa vida é o respeito aos processos. Que a gente é tão ansioso pra tudo acontecer ao mesmo tempo tudo que pra ontem. tudo pra ontem que, ai, Ansiedade é uma das palavra real, né? é uma das maiores dificuldades relacionadas a redes sociais. Agora, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente como é pra você equilibrar o samba pra rua, o seu papel como professora, ativista social. Conta pra gente. Eu posso dar o contato da minha analista para vocês. Tô aceitando. Já é, né, uma boa dica aqui que fica para todo mundo. Redes sociais demandam isso, mas é isso. A criatividade é uma marca, né, da minha vida que eu tenho dado vazão, assim. Eu acho que a sala de aula é um lugar muito importante, mas como tudo pode ser paralisante se a gente não se reinventa, né? Então, para mim é muito importante porque o meu oxigena está entre jovens, pessoas que me renovam, mas eu também preciso explorar outras dimensões da vida. E eu sou uma militante do movimento negro, né? Há muitos anos. Então, tenho compromissos para além do espaço da universidade. Então, fazer o samba para mim também é fazer essa ponte da universidade com a vida, com a rua, não é isso? A gente precisa novamente trazer. Então, o samba para a rua, quando eu falei que era saúde, é isso. Eu quero fazer o samba para a rua aqui com uma feira de saúde da UFBA, não é isso? Para estar a serviço das pessoas. Eu acho que é sobre isso. Como é que a gente mobiliza esses espaços. E a articulação pessoal é isso. E a gente tem que se atentar, como mulheres negras em especial, para não se sobrecarregar, né, gente? Porque é uma tendência. Sim. Então, né? De abraçar o mundo. De abraçar Temos o essa mundo inteiro. Pequena mania. né, mania. Sim. Então, de fazer, na medida do possível, respeitar os processos. E eu tô tentando dar o meu melhor nos que respeitos aí, incrível. viu? Bom, tem spoiler de quando vai ser e aonde vai ser a próxima edição? Eu vou falar. Tô achando que é Estação da Lapa, não é isso? Foi uma casa tão acolhedora, foi lindo. Um videozinho aí viralizou, vai lá em rede social, tá um auê. Até hoje o povo fica mandando mensagem para nosso Instagram, de vocês, né? Perguntando da próxima edição. Acho que daqui a pouquinho, lá para setembro. Tô achando que setembro, no máximo. Qual é a frequência que os sambas acontecem? Então, olha, o samba acontece durante 2 anos, até maio, e o maio foi aqui o último, aconteceu todo mês, né? E uma vez por mês. E agora está numa paradinha gravando umas músicas e a gente deve retomar. Tomara que aqui, em setembro, se não for setembro, é outubro, para
abrir nossa temporada de verão e seguir. Logo ali, mais conhecido como Logo Ali. Não, amiga, a gente vai vir trabalhar pra você poder vir prestigiar bonitinho. Ô, mulher, tô de resguardo, vou estar Ô, daqui só Jesus, filmando só e indo filmando, embora. ô, Jesus. Não posso. Você tá maluca, a mesma edição, tu vê eu curtindo daqui, ela vai falar, eu gosto assim, Desculpa. mostradinha. Mas É um depois desse resguardo Depois desse também. resguardo. Ave Não, Maria. eu Ave tô me Maria. preparando aqui pra sair com essa mulher. Nossa bendita, senhora, negócio eu não abençoada sei. de Será que gosta, será? Vai Já ser. estão mandando mensagem ali pedindo pra gente terminar, tá vendo, gente? Quando começa a ficar gostoso, a galera manda ali um termina, pelo amor de As Deus. pessoas falam um pouco também, né, gente? Já viu. Ah, se deixar aqui, a gente vai até Mas, amanhã. antes da gente finalizar, onde a gente pode te encontrar pelas redes sociais ou até Pronto. e-mail, enfim, pra Olha, gente, sigam o @samba pra rua. A gente tem música lançada. Depois a gente coloca um pouquinho aqui pra vocês. Aonde essas músicas estão? As músicas estão no Spotify. Spotify, né? perfeito. Tem umas YouTube músicas- também? YouTube também, né? Delícia. Participações especiais lindas as músicas. A Luiz Menezes já participou. Renato Rocinha tocou com a gente, né? Então, assim, Marília Sodré, de Sambaiana. Então, a gente tem muitas coisas legais acontecendo. Sigam a gente por lá. Eu tenho um @ na Flauzina, @. Olha como eu sou boa. @Ana.Flauzina, porque a pessoa não sabe nem o próprio Instagram, tá tão focada no Samba pra Rua que nem lembra. Acontece. Mas sigam a gente, vai ser legal para vocês acompanharem as movimentações, saberem a notícia do próximo samba e colarem nas nossas ações, tá bom? Maravilha. Aí você vê como as coisas são. Hoje a gente nem se apresentou, gente. Eu sou Ave Bruna Maria. Bittencourt. Eu sou Ana Raquel Barreto. Hoje, no final já, a gente se aproveita. E o nosso arroba E meu aí? é Ana Raquel Barreto ou Indico Explico. O meu é Bittencourt, um T só, e depois do T tem um ponto. Sim, é porque ninguém me acha como Bruna, não, gente. E deixamos aqui o nosso muito obrigado para quem está nos acompanhando. Siga também o Vozes da Estação. E até o próximo episódio. E não esqueça de comentar aqui, tá? Porque no próximo episódio a gente já vai lançar um monte de beijo pra vocês, tá? Eita. Beijo, obrigada, gente. tchau, tchau. Tchau, obrigada.